Vamos embora. Ó, em qual parte do planeta Terra você está hoje? Em qual cidade? Eu estou na minha cidade natal, Limoeiro, Pernambuco. Pertinho aqui do Recife. Eu passei muitos anos morando em Caruaru, né? Eu sempre digo que eu tenho duas cidades, né? Uma que é do Sim. meu estado natal, né, onde eu nasci, que é Limoeiro, e uma que é de coração, que é Caruaru, porque eu passei muitos anos em Caruaru, me formei em Caruaru, casei em Caruaru, meu filho praticamente nasceu em Recife, mas morava em Caruaru. Uhum. Então, tive loja em Caruaru, tudo assim na minha vida aconteceu em Caruaru também, né? Fora os palcos, tirando os Sim, palcos. sim. Você é casada hoje? Não, eu sou separada. Inclusive, o meu marido, ele mora em Fortaleza, mas graças a Deus a gente tem um vínculo bem legal, né? Temos um filho, Sim. mas somos, assim, bem... É tudo bem tranquilo, sabe? Entre eu e ele. Uhum. Meu áudio tá chegando tranquilo aí ou tá chegando atrasado? Tá chegando... É porque minha mãe tá ouvindo Ah, tá, porque eu ouvi meu áudio aí eu ouvi bem depois. ouvindo aí, tá saindo aqui. Baixa o Não, mas volume. não tá me atrapalhando não, não tá me atrapalhando não. É porque eu achei que tava, como eu ouvi, eu achei que tava chegando atrasado. Ah, porque mas tá tranquilo, tá chegando bem direitinho. E Então, aí, massa. a gente casou em Caruaru, mas hoje a gente é amigos, né? Inclusive, eu já é casado com outra pessoa, tenho um filho, mas graças a Deus, nosso vínculo é bem, somos amigos. Que massa, que bom. É Gra- importantíssimo isso, né? Não, tem que ter maturidade, né? Quando um Sim. relacionamento, seja lá o que for, casamento ou namoro, o que for, quando duas pessoas são bem maduras e têm a consciência que não tá mais, que aquilo não tá mais fazendo bem, não tá mais feliz, então chega no senso comum, os dois conversam como aconteceu comigo e ele. A gente conversou, sentou, vimos que nem um nem outro estava feliz, nos separamos, tudo muito tranquilo, e até hoje nós somos amigos. Que massa. Hoje você trabalha como personal, né? Personal. Sim, eu sou formada em educação física e sou personal. Eu sou personal. Que massa. E a dança surgiu para você com quantos anos de idade? Assim, você, desde pequena você já queria ser dançarina ou pintou porque você era bonita e gostosa? Não, desde pequena, que eu me entendo de gente, eu queria ser dançarina. Isso eu lembro quando criança, época do El Chan, né? Que até hoje eu sou fã dessa banda que faz Sim, na minha infância. Eu ficava na calçada aqui, porque sabe que interior como é. Antigamente todo mundo brincava. sim, Eu e as minhas amigas, eu me sentia a loura do Chan, né? Aquela época ali eu só vivia para dançar o Chan. Inclusive, sim. ciências de escola, tudo isso, sempre era El Chan, não sei o quê, sempre eu participava de dança, né? E aí, Hum, mas, tipo, nunca imaginava que um dia eu fosse dançar, como que a dança ia ser sim, uma profissão, né? E aí, sim, eu com 16 anos, eu participei de um concurso de beleza aqui, aqui em Limoeiro, onde a região todinha participou também. Cada cidade trouxe uma menina representando sua cidade. A Miss Limoeiro, Miss Comaru, Miss é, Bom Jardim, cada uma trouxe. E aí, a menina sim, que ganhasse esse concurso, na época era uma micareta, essa festa. E no domingo saíam os trios elétricos, no sábado também. Só que no domingo, a menina que ganhasse aquele concurso teria que sair em todos os trios elétricos com a faixa e tudo mais. E aí, uhum, quem ganhou o concurso foi eu, naquele tempo, naquela data. E eu tive que sair em todos os trios no domingo. E aí eu achei maravilhoso, né? Porque era tudo que eu queria. Era subir em cima de um trio, que eu era louca por dançar. sim. E nesse dia, Você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos na época? Você lembra? 16. 16, tá. E naquele dia, caiu o dia que, não sei se você, com certeza você conhece, que você é pernambucano, o trio Asas da América. Conheço. Meu sonho era ser dançarino do Asas. Não acredito. Era Todos meu sonho. naquela época. E aí, o Asas da América foi o último trio, né? Ele passou Sim, todo, ele foi o último, sempre encerrava as festas. E aí eu subi no Asas da América e os donos, que são dois irmãos gêmeos, Marcos e Marcelo, que são até primos de Alceu Valença, ficaram encantados comigo. E na época eu tinha 16 anos, era uma menina. Aí eles me chamaram Hoje, logo hoje você está com quantos anos? 35. Tá, pode 35. continuar. E aí, eles me viram dançando, eu subi lá no trio, fiquei dançando, eles viram que eu era toda desinibida, tudo. Aí eles perguntaram se eu queria dançar na banda, tudo mais.
E eu de cara digo, não, eu vou falar com a minha mãe, né? Com meu pai. Assim, eu era mais com mãe. Pai era mais reservado. Mãe é que acatava todas as minhas ideias. E aí eu disse, eu tenho maior vontade de falar com a minha mãe, porque eu sou menor de idade, né? Minha mãe tem que permitir. E minha mãe, como acatava todas as minhas ideias e sabia o quanto aquilo era importante para mim, minha mãe aceitou e começou a viajar comigo. E o primeiro show que eu fiz foi no Recife Folia, em cima do trio. Foram Nossa, 10 que horas, massa. eu fiquei acabada. Eu não tinha resistência, eu nunca tinha dançado assim, né? Profissionalmente. Aí eu fiquei acabada, meu Deus, eu fiquei. Foi calo no pé, foi tudo. E manhã lá comigo. Carnaval, galo da madrugada, meu Deus do céu. Mas enfim, minha mãe passou um tempo ainda viajando com a banda, só que ela tomou um certo respeito e conheceu bem os meninos. Os meninos tinham. Eu tinha eles dois como um pai e eles como uma Quem, filha. quem cantava lá era a Vânia América e o Pierre? Pierre. Vânia É, já tinha Pierre, saído. Tinha a Pierre. tá. E aí eu passei a viajar só, né? Sobre a responsabilidade dos donos, de Marcos e Marcelo. E foram uma família para mim. Foi quando eu comecei a viajar, que eu não conhecia muitos lugares, eu conhecia mais Recife, aqui. Comecei a viajar para o sertão, comecei a conhecer pessoas, quando eu comecei a conhecer cidades diferentes, estados diferentes. E daí foram aparecendo as outras bandas. Que massa. Qual foi o ano mais que você lembra o ano que você entrou? Foi no Asas? Mas eu não lembro o ano. Foi 2001, eu acho. 2001, 2001. tá. A- é, Roberta, Roberta tá dizendo aqui, Rick, tu lembra que nós íamos pro Recife Folia aí eu e Roberta ia atrás do trio de Asas da América. Eu conheci a Roberta no Asas da América. Eu conheci ela no Pronto, Asas. pois vai ver, eu tava lá com Roberta, só que Roberta subia nos trios, eu ficava embaixo. A Roberta, peraí que eu vou ali em cima. Aí ela É, subia, falava com o povo e eu descia. ela E ficava, depois descia. ela ficava lá em cima, dando close. Tranquilo. Quanto tempo você ficou no Asas? Você lembra? Rick, eu entrei no Asas com 16, eu fiquei até os 18 anos. Com 18 anos, eu fui para a saia rodada. Eu não sei se Ah, você você sabe, dançou mas de a saia. corrinha, eu boto, eu não boto. Ai, eu tô com. Era eu que fazia. Então, Caramba. mas foi. Só que lá eu não me dei muito bem. Assim, teve alguns atritos com o balé. E aí eu acabei saindo do Saia Rodada porque eu não Epa, aguentei. epa, epa! Caneta vai cair! Eu Que atritos, sabia! que atritos foram esses? Quem dançava lá na época? Vamos lá! A Ave caneta Maria, caiu. eu não sei se tinha a Eliane, Uhum, Sharon, Tássio, uhum. Wagner, Ronaldo, que também já trabalha, é daqui de Limoeiro, não sei se você conhece, é Sim, um amigão meu que sim. eu amo de paixão. E Gisele, que acho que ela é alagoana. Faz muito tempo isso, né? Eu tinha 18 anos. Sim, é que a gente gosta de saber dos Saber, né? Dos bastidores. podres. Quando eu entrei no Saia Vamos. Rodada, assim, eu conheci o pessoal do Saia Rodada no show que eu fui no Asas da América, no interior aqui de Pernambuco. Acho que foi uma festa de padroeiro. E depois do Asas, o Saia Rodada ia tocar em cima do trio, porque o Asas da América era trio e banda, né? Então tocou a Sim, banda Asas da América e depois o Saia Rodada tocou em cima do trio. Só que antes do show da gente terminar, os meninos do Saia Rodada subiu no trio e ficaram observando a banda, o balé e tudo mais. O Raí, inclusive, na época, ficou observando muito para mim. E foi o Raí que me convidou para dançar no Saia Rodada, né? Que ele me viu sendo uma corrinha, tal e tal e tal. Ele entrou em contato com os donos foram ver também, foram me ver dançando. E logo depois que eu terminei o show, eles vieram conversar comigo no camarim do trio, me convidando para ir para Saia Rodada. E naquela época, aqui em Pernambuco, Saia Rodada estava estouradíssimo, com aquela história da corrinha. sim. E quem fazia a corrinha era a cantora mesmo da banda, mas não tinha todo aquele fetiche, aquela coisa, não tinha. E aí eu fiquei super interessada em ir, porque eu tinha vontade de abranger outras coisas, de ir para outras bandas mais famosas. Meu sonho era ser uma dançarina conhecida, aquela coisa toda. Sim, E queria ter essa oportunidade, queria uma oportunidade de sair do Asas para poder ver como era lá fora as coisas, né? sim. E aí eu comecei com a minha mãe, tudo. Até fui ganhando mais também. Aí a minha mãe disse, você é o que você quer? Tudo. Eu disse, não, mãe, eu quero. Eu tenho vontade de ir, tudo. Só que meu pai de cara assim não gostou muito. Mas paiando também não era de me proibir, sabe?
Quando manhã dizia, ela vai, pronto, acabou-se. Manhã é que dá a última palavra dentro de casa. Aí pai não se envolveu muito. Só que quando eu cheguei lá na banda, já começou uma situação meio complicada, porque eu entrei sem a corrinha. Eu entrei ganhando Hum, mais. Aquela música Chama a Patricinha pra dançar. sim, Eu entrei também sem a Patricinha. Eu tinha que dançar com o Raí, que era outra dançarina que fazia isso. Aí passou a ser eu e ela. sim. Então já começou uma situação bem assim. Eu já entrei tendo aquele certo, aquele certo, como é que eu posso dizer a palavra? Um certo poder, Sim. né? Mas aí, quando eles descobriram, quando o balé descobriu que eu estava ganhando mais, aí fizeram uma reunião com os donos, pedindo para aumentar salário e tudo mais. Foi um bafafá tão grande, Rick. E o clima era muito complicado. Por quê? Porque foi a primeira, assim, elas ficavam de chegar a rasgar a minha roupa, de quebrar a Normal, minha normal. Em banda, bota, em balé acontecia muito disso. No balé de das antigas colocar, de jogar acontecia. xixi na roupa, porque assim, cada um tomava conta da sua roupa, cada um tem que levar a sua roupa dentro, naquela época, né? Sim, Cada um que lavava sua roupa, cada um que levasse sua roupa, que se responsabilizasse. Então, eu tinha sim. uma mochilinha onde eu colocava todas as roupas de dançar dentro de uma sacolinha para não misturar. E aí, uma vez eu peguei uma dançarina jogando xixi dentro da minha mala, da minha mochilinha, né? Eu saí, fui dançar. Quando eu voltei, eu peguei mesmo, sabe? Mas antes disso, ela já tinha, com outra dançarina, ela já tinha rasgado minha roupa, porque foi a roupa da Corrinha. E foi um show, inclusive, aqui em Limoeiro, que na época Ah, tinha comício, tinha showmício. E foi um showmício abrindo a candidatura de um candidato que foi prefeito aqui, inclusive. E nossa, aí, quando eu saí a rodada, aí a roupa da Corrinha era uma roupa rosa, era uma sainha, era toda uma situação, sabe? A bota era rosa, era uma coisa bem assim, patricinha, bem. Tinha toda uma história por trás disso, não era só a música. Eu e Rai, a gente entendi. acenava em cima do palco, entendeu? Sim. Enfim. Aí, quando eu cantei a música da Corrinha, eu tinha que voltar correndo para o camarim ou o ônibus, que nesse dia a gente estava trocando de roupa dentro do ônibus, que não tinha camarim. E aí, quando eu cheguei, troquei de roupa, que eu voltei pro palco, quando eu voltei para trocar de roupa novamente, com a roupa do balé já, quando eu fui para dar minha roupa da Deixa eu te perguntar, só uma dúvida. A Natália estava nessa época que você estava lá? ela entrou logo depois de mim. Assim que eu saí, Entendi. ele procurando uma pessoa para colocar no meu lugar, né? Uma pessoa que representasse. E foi assim quando lançaram a Natália, e logo em seguida veio a Coelhinha, que foi ela, né? Entendi. Não, não tive. Então Yasmin também não estava, né? Mulher do Raí, que ela entrou bem depois. Foi, bem depois. Eu conheço a Natália mais de show, assim, que a gente já subia no palco, falava com Raí, e conheci ela assim, mas não tive, nunca trabalhei com ela, não. Sim. Aí, Então vamos lá. pra Pode finalizar, finalizar essa história. é, E aí você foi pro Aviões, fez 2 shows e o marido, o namorado, era marido ou era namorado na época? na época era namorado, não era marido, não, era namorado. Disse, volte. Tá pensando o quê? Vou lhe dar asa, eu corto as asas. Foi, Voltou. foi desse jeito. E aí, depois daí? Depois daí eu fiquei um tempo sem dançar. Aí comecei a fazer faculdade de educação física em Caruaru, que eu já estava morando em Caruaru. E aí fiz o primeiro período de educação física e não tinha condições de me manter em Caruaru e pagar a faculdade, que na época não era barato. Quer dizer, até hoje não é, né? Uma faculdade de educação física hoje vai para mais de R$ 1.000. E eu tinha despesa eu dividia uma casa com outras pessoas, eu tinha despesa com alimentação, né? Eu tinha a faculdade, que não só era a mensalidade, mas também tinha as outras coisas por fora. Eu trabalhava já numa academia, estagiava numa academia. No primeiro período de educação física, eu já comecei a trabalhar numa academia, já me chamaram. Mas em estagiário, você sabe que não é lá essas coisas no tempo. Eu não conseguia me manter, né, em Caruaru. Foi quando eu decidi voltar para os palcos. E como eu já tinha dançado em aviões, tem uma amiga minha, Carlinha Damasceno, que dançou comigo no Aviões, que inclusive eu era fãzona. Ela tem que vir aqui, viu, Rick? Já Tem mandei, que já chamar mandei o ela. direct para já mandei o direct para ela, hein? Inclusive reforço com ela para ela me Vou aceitar. reforçar. Até falei com ela esses dias. Vou falar com ela assim.
Aí eu era muito fã de Carlinha. Eu ia pro show do Aviões pra ver Carlinha dançando, ela e Mimi. Mas assim, eu era muito fã de Carlinha, muito. E aí teve a oportunidade de conhecer ela no show, né? Quando eu fui dançar, antes mesmo de dançar. Teve um show aqui no interior que eu fui para Aviões. Tem um amigo meu que ele trabalha com eventos, ele contrata bandas. E eu disse, eu quero conhecer Carlinha. Ele disse, se preocupe não, que eu vou levar lá no camarim. Aí terminou o show, ele me levou. Foi quando eu conheci o balé. E foi quando eu conheci Solange. E Solange, na mesma hora, disse, eu quero você para dançar aqui na banda, não sei o quê. Só que na época eu dançava em Taradões. E eu não queria sair de Taradões porque para mim era mais cômodo. Eu morava aqui em Limoeiro, a banda era de Caruaru, era final de semana, Sim. tudo mais. E por eu ter passado por uma experiência terrível com saia rodada, eu tinha medo de Ficou sair, traumatizada, ir né? para outra banda e passar por tudo novamente. Porque eu sabia que máfia existia, né? Então eu Uhum. tinha um certo receio de sair e para mim estava ótimo em Taradões, enfim. Foi quando eu conheci a Solange, ela ficou querendo, venha, venha, venha. Eu digo, não, não, não sei o quê. E depois, quando eu tive que trancar minha faculdade, por necessidade mesmo, que eu não tinha condições de manter, eu disse, não, eu vou voltar a dançar, vou me organizar financeiramente para voltar depois de terminar minha faculdade. Foi Sim. quando eu fui para Garota Safada. Mas como foi que eu fui para Garota Safada? Quando eu fui dançar em Aviões, a Carlinha, ela fazia calçados para Garota Safada e para Aviões também. Ela trabalhava com sapato para a gente dançar. Que as meninas dançavam, Sim. ela vendia o pessoal escolhia o modelo, ela mandava fazer e vendia aquelas sandálias. Ela trabalhava, fazia para muitas bandas em Fortaleza. E quando eu fui para Aviões, que eu tive que, antes de fazer show, eu tive que encontrar com Isaías CD lá na A3, com Carlinhos Aristides, porque eles precisavam me conhecer para ver se eles realmente iriam me aprovar, né? Porque foi uma indicação de Giva, de Júnior Giva, que eu acho que você já Conheço o Júnior conheceu. Giva. Pronto, Júnior Conheço. Giva que me indicou para Isaías, disse, ó, tem uma amiga minha que é dançarina, menina, isso, aquilo, outro. Aí ele pegou, já se interessou e pediu para eu ir para vaquejar de Bezerros, que a Aviões ia tocar em Bezerros. Ele disse, olha, fale com ela, peça para ela ir para Bezerros, que de Bezerros ela vai seguir em viagem com a banda pra a gente conhecer ela e tudo mais. Aí eu fiquei na casa de Carlinha, em Fortaleza. Quando a Carlinha disse, amiga, vamos ali na sede da Garota Safada, que eu tenho umas sandálias para entregar. Foi para Renato olhar. Renato é o primo do Wesley Safadão, que ele que tomava conta do balé. Conheço o Renato. Pronto, Renato Play. Renato Play. E aí, o Renato, quando eu cheguei na sede da banda, o Renato, logo de cara, ele ficou louco. Ele disse, Carlinha, quem é essa menina tal? Aí Carlinha disse, não, ela vai dançar no avião. Ele disse, mas Carlinha, como é que você bota essa menina? Ela tem que dançar aqui com a gente, não sei o quê. Aí Carlinha, mas não foi eu não, foi indicação de outra pessoa, tá? Ela tá na minha casa de hóspede e tal, não sei o quê, que amanhã ela vai conversar com o Isaías. Não vai conversar com o Isaías, não, já fica aqui com a gente, não sei o quê. E aí, mas na época, o estourado era Aviões de Forró, né? Garoto Safada não ia nem ter Aviões. estourado. Então, a minha intenção era ficar no Aviões, né? Toda dançarina queria dançar no Aviões de Forró naquele tempo. Sim. Sim. E aí, eu acabei indo, aí fui no A3 no outro dia, conversei com o Isaías, com o Carlinhos, e super eles aprovaram, né? Minha entrada, não, você, por mim, você já fica hoje aqui. Eu digo, não, mas eu não trouxe roupa, não trouxe nada. Sei que depois você vai voltar de avião e vai comprar uma passagem para você. Você volta de avião, pega suas coisas e vem embora, que a gente quer você na banda de todo jeito. Fui para Aviões. Quando eu cheguei no Aviões, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu digo, Senhor Jesus, me ajuda. Eu com medo de passar por tudo aquilo, né? Foi quando eu conheci a Dani. Eu, Dani inclusive, eu Stephanie. morei com Dani na Garota Safada. A gente dividia apartamento e tudo mais. Dani é uma Dani, comédia. Dani, é Dani Stephanie. Exatamente. Cara, Mas eu Dani é conheci ela, a engraçadíssima. Dani é uma comédia. Eu conheci a Dani no Aviões. E na época era aquela música que não aguentar que corra, 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 corra. Pronto. E aí a Dani foi que me ensaiou essa música. Amiga, Verônica, vamos ensaiar, porque a primeira música é essa, é a abertura do show, é com essa música. Aí você ensaia umas duas músicas e todo dia vai passando mais música para você até pegar o repertório todo. Quando eu Certo. cheguei no camarim, a Solange super me elogiou, que mulher linda, não sei o quê. Só que até as dançarinas também tinham que passar pela aprovação de Solange. Aí Sim. as meninas chegaram e disseram, olha, tu dá o teu melhor no palco, porque se ela não gostar de tu dançando, amanhã mesmo tu volta pra Pernambuco. E que eu me tremia, sem ter noção, a mulher no camarim do meu lado, eu disse, meu Deus do céu, Senhor Jesus, me ajuda, se essa mulher não gostar de mim, eu vou ter que voltar pra Pernambuco. E agora? Nem uma banda, nem outra, enfim. Aí subi, porque subi uma escada pra chegar no palco, me lembro como se fosse hoje. Aí entrei, estamos me jogar cabelo quando eu desci.
Essa mulher me elogiou. Minha filha, você arrasou e não sei o quê. Meu filho, eu só tenho uma respiração, sem ter noção nada. E graças a Deus deu certo, né? Que ela me elogiou demais. Disse que eu tinha, na época eu era menininha ainda. Você tem cara de Barbie, você tem presença, você sabe dançar. Aí eu fiquei super feliz, né? Graças a Deus, pronto, deu certo. Mas aí acabei saindo pelos motivos que eu falei pra você. E Sim. depois voltei para. Aí comecei a fazer a faculdade de educação física logo um tempo depois. E aí tranquei a faculdade. Foi quando o Renato me chamou. Disse: eu disse, Renato, eu quero voltar a dançar. Depois você vai voltar para Garota Safada. Você vai para aviões, para nada não. Porque eu fiquei para aviões de forró. Se eu quisesse voltar, eu voltaria depois também, né? Apesar que o Sim. Isaías ficou super chateado, porque teve toda uma despesa comigo de passagem de avião para cima e para baixo, enfim. E ele achava que eu ia ficar. E eu nem acabei não falando com ele. Vim embora para Pernambuco, nem sequer me despedi, nem agradeci, nem nada, né? Falei com o produtor, com as meninas, com o pessoal. Mas não cheguei a falar com ele. Mas ele disse, olha, que depois eu encontrei com ele em festa. Ele disse, olha, que você quiser voltar, as portas estão abertas e tal. Obrigada, Isaías, tudo. Só que o Renato, você vai vir pra cá? Sim, Tá. voltando ao assunto, aí fui pra Garota. Tive que assinar um contrato no tempo, justamente para que eu depois não quisesse sair da banda e ir para outra. Na época que eu entrei na banda da Vem cá, Garota, peraí. Você fez cirurgia plástica quando entrou em alguma dessas duas bandas? fiz na Garota, mas foi logo, não foi logo quando eu entrei, não, foi depois. Tá? Você fez o quê? Eu já Botou tinha o quê? silicone nos seios, Sim. desde na época da dançava em Taradões de Forró. E aí eu fiz bumbum na Garota e fiz uma lipo. Isso em 2011. Tá. Você pagou com seu dinheiro ou a banda pagou para você? Dona Bio. Dona Bill, Dona Bill, Dona Bill. Dona Bio é Inclusive, uma eu quero mãe. Dona Bio é uma Dona mãe. Bill. Eu Vou vou te até mandar, explicar, eu galera. vou te explicar essa situação. Mas vamos. Vá, pergunte. Peraí, deixa eu mandar logo o direct aqui para Dona Bill, que eu quero que ela assista essa live, que eu quero convidar ela. Dona Bill, Dona Bill, Dona Bill. Dona Por Bio é quê? ótima. A garota safada. Peraí, gente, que eu já vou deixar ela falar. A garota safada foi responsável por as outras bandas tirar balé, porque a garota foi safada em tirar Foi. as dançarinas, as outras foram no bolo. Aí eu quero entrevistar a Dona Bill para dizer, Dona Bill, traga as meninas de volta pro Safadão, traga as mulheres. Eu acho que a Dona Bio deveria fazer. É porque eles iam gravar outro TBT, né, do Safadão. Sim, E no caso, iria ser em Recife, que o Safadão já tinha anunciado que o segundo DVD do TBT do Safadão ia ser em Recife. Eu acho que se eles estão com esse projeto ainda, devido à pandemia, teve que parar tudo, né, de show. Mas se eles estão com esse projeto, eles deveriam chamar algumas das dançarinas que fizeram história na Garota Safada para eu gravar esse também TBT. acho. Ó, eu já entrevistei os backs do Safadão, já entrevistei o guitarrista do Safadão, vou entrevistar depois do carnaval agora o Rafinha, que é baterista do Safadão. Que Aí eu legal. quero Dona Bill e depois eu chego no Safadão. E vou Por dizer, traga o balé. nada de você, meu filho. Cardoso Filho do Bumbum foi foda, hein, Vevé? Cardoso Filho, ele é um amigão meu que eu conheci através do Renato. Ele foi a primeira pessoa Sim, que eu conheci assim que eu cheguei em Fortaleza. Ele virou um amigão meu. E quando eu fiz a cirurgia do bumbum, eu passei por uma infecção que quase eu morro. Foi bem sério? difícil. E o Cardoso, ele participou de todo momento comigo. Um beijo, meu amor, te amo. Então Minha vamos lá, sobrinha. vamos continuar a história. O Victor está falando aqui, todo mundo fala bem de Dona Bill. Deve ser uma querida mesmo. Realmente, todo mundo fala bem de Dona Bill. Demais. Ela sempre foi muito pelo balé. Sempre ela foi muito pelo balé, sabe? Essa história da cirurgia aconteceu quando estava aquela confusão de aviões e garota, um querendo tomar o balé do outro. Teve um problema de cada um que quisesse pagar mais pela menina, aquela coisa toda. E por pouco eu não voltei para aviões. Foi na época, inclusive, que teve aquela situação da revista da Playboy e tudo mais. Sim. Quando eu Ah, fui você ia. conversar, eu morava com Dani Ah, Stephanie. Nós dois morávamos juntos. E a Dani já estava certa de ir para aviões. E eu fui para uma reunião com ela e Isaías. Só que eu estava com medo de ir para aviões e tudo mais. Queria continuar na garota. Só que o Isaías me ofereceu mais para eu sair da garota. Por quê?
porque já tinha saído 2 aviões para ir para Garota. Ele ficou muito danado. Então, ele queria trazer de lá para, acredito, porque por conta disso, ele queria trazer de lá para Aviões, né? Da Garota para Aviões. E eu fui uma das pessoas com quem ele falou. Inclusive, a Dani estava comigo nesse dia da reunião. Fomos nós duas para essa reunião. E aí, ele me ofereceu um dinheiro a mais. E eu disse, olha, eu entro. Agora você tem que pagar minha cirurgia, tal, não sei o que eu quero fazer. Aí, ele disse, tá, fechado. Só que a dona Bia ficou sabendo e disse, eu aumento, eu pago e pago sua cirurgia. Uau! Eu pago sua cirurgia. E aí, que na realidade parece que ela ia descontar depois o valor, mas ia ser uma coisa que ia ser bem tranquilo. Mas acabou, Sim. não descontou em hora nenhuma do meu salário. Vem cá, você ia para Aviões também para pousar na Playboy, porque Dani foi para pousar na Playboy, né? Foi. Ele tinha falado comigo também para eu pousar na Playboy. Certo. E a Rose, que na época a Rose dançava na Garota. Se eu não me engano, ela dançou na Garota, só que ela foi na época que ela foi para Aviões também. Acho que foi nesse tempo aí. Eram nós 3 que ele conversou. Uhum. Só que eu não ia ter coragem de sair na Playboy. Sério? Não. Acho que por respeito a meu pai, sabe, a minha mãe. Imagina meu pai na rua, alguém tiver. Meu pai é muito de ir pra rua, Rapaz, essas coisas. olha, agora que eu vi, porque as meninas do Aviões, as que eu entrevistei, disseram, algumas que eu entrevistei, disseram que não queria, né? Como Jeane, como Thaís Leia, que não queriam pousar na Playboy. E aí, o Safadão foi buscar a menina do Garota, porque Dani foi para lá, foi buscar você e Rose também, que Rose saiu. A menina falou que a Rose já estava. Foi uma coisa mais ou menos assim. Se a Rose já estava, fazia pouco tempo que ela tinha ido. Já devido a essas confusão de um querer puxar a dançarina da outra banda. Teve essa coisa aí. Por isso que eu assinei aquele contrato e eu fiquei com medo de ir, depois ter que pagar uma multa. Mas o Isaías disse assim, não se preocupe que isso não vai dar em nada, a gente resolve. E aí eu digo, não, então, se não for para me prejudicar, né? Mas Sim. acabei ficando, a dona Bíblia conversou comigo, disse, olha, não saia não, fique na banda, tudo mais. E toda vez que a gente ia gravar programa de televisão, não ia o balé todo. Na época eram 10 meninas, só que 10 meninas, eram 10 meninas. Era Mas mais uma dançarina do que público. menina era muito mulher, mas uma mais linda do que a outra. Era. E aí, toda vez que ia gravar programa de televisão, sempre ia 4. Eu sempre estava entre as 4. Ah, ela gostava muito de mim, tinha um certo elogio, tudo. E ela pediu, não sai não, você tem a cara da banda já, não sei o quê, o pessoal gosta de você. Não sai da banda não, eu vou assumir. O que ele falou, eu vou fazer. Não sai da banda não. Eu Ó, fiquei, como eu tava bem. quem tá aqui é a Dani Rodrigues, que cantou lá no Garota também. Meu Beijo, Deus, eu Dani. amo, Dani. Beijo, minha linda. Saudades. Ai, que coisa legal, que bom. Ah, Eu vai. trabalhei com Dani Pronto! Deixa eu contar. Eu não contei a história do laxante na Moleca Sem Vergonha. Sim. Botaram, foi pra Dani beber. Deus do céu. Foi. Dani cantava Coitada na Moleca. da Dani, eu contei, acabei de contar aqui, Dani, a história do laxante que botaram na tua água e quem bebeu foi a outra dançarina. minha gente. Foi, na Moleca era assim, ó, as brincadeiras sadias. Meu gente. Aí eu acho que um dos hold, alguém viu e disse a Dani pra não beber. Aí a outra dançarina foi e bebeu. A bichinha se cagou todinha, passou mal. Mas Ai, botaram pra Dani beber. Aí vocês descobriram quem foi, né? Até hoje. Até hoje, quando eu encontro outra dançarina, eu fiz, bicha Tem que truqueira, sem respeitar. vergonha, sem vergonha. Bota laxante na bebida de Dani, a outra foi e bebeu por engano, se cagou todinha. Aí Meu ela começa a rir. amor de Deus. É babado. Foi a irmã de Dani, eu vou rasgar, que ela é minha amiga. Foi a irmã de Daniela Stephanie que botou, Sandrelli. A caneta caiu. Quem foi que botou? Foi Sandrelli. É o quê? Ah! Foi. Babado. Se a gente for debulhar tudo, é muita história. Ah, é. Mas hoje a gente ri disso. Hoje a gente ri Ah, com disso aí. certeza. Com certeza. Eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém, graças a Deus. Eu não sou uma pessoa Foi. Que rancorosa. a irmã de Dani, Sandrelli, dançava na Moleca. E ela era entregada de Dani. Aí ela foi. Bichinha. Sou pra dançarina. Ainda bem que Dani se livrou dessa história, né? Sou a bichinha da dançarina que não tem nada a ver com a Foi. história. Foi.
Minha gente. Mas é assim mesmo, vida de banda, vida de balé. Vida de De balé, banda. exatamente. Cada um tem Sim, sua própria. continua a história. E Continua. Aí aí, você não foi. eu fiz a minha cirurgia, fiz uma lipo, né? Que eu tinha aquela barriguinha lá embaixo, aquela pochetezinha que a gente não consegue tirar nem em academia. Eu tinha aquela Hum, pochetezinha que me incomodava, né? uhum, E como a Dani tinha um bumbum, Dani já tinha colocado silicone no bumbum, Dani Stephanie, e eu achava maravilhosa aquela bunda dela. E aí eu disse, não, e tava naquela moda, todo mundo querendo colocar, eu disse, não, eu vou botar também. Porque minha perna era muito grande e acabava ficando desproporcional pro tamanho do meu bumbum. Que eu malhava muito até hoje, né? E aí eu acabei fazendo, Marique, você não tem noção do que eu passei, não. Foi difícil. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive infecção no bumbum. Meu filho, eu sofri. Foi terrível. nossa. Graças a Deus que não precisei tirar, porque eu vi na hora de rejeitar. Mas foi infecção mesmo. Acho que devido ao dreno, que eu passei muito tempo com dreno, que quer que não, abertura, né, para infecção. Sim. Além que assim, cirurgia, você tem que ter todo um repouso, você não pode fazer muita coisa não, né? Ainda mais no Uhum. bumbum, né, que você não pode sentar, você não pode deitar de todo jeito, só poder deitar de bruço, e era uma agonia para fazer xixi para tudo. Aí acho que foi devido ao dreno, eu sofri muito, mas graças a Deus eu me recuperei, tô com ele aqui até hoje. Ó, o pessoal está dizendo aqui, Rick, chama a Sandrelli. Então, eu falei isso porque eu sou muito amigo de Sandrelli, a gente tem um grupo, e no dia que eu entrevistei Dani, eu pedi, ela estava sem falar, isso foi em 2005, elas estavam sem falar com Dani até, eu entrevistei Dani no ano passado, até o ano passado. E aí eu pedi para ela fazer um vídeo, se desculpando com Dani, não sei o que, tudo passou, né? E aí eu disse, olha, que eu chamava ela de Pokémon. Eu disse, olha só, Pokémon, faça um vídeo pra Dani e peça desculpa por você ter botado o laxante na água dela. Ela fez, não foi só eu não, foi eu e Monique Brasil, que Monique Brasil dançava lá na... Isso. Aí fui pedir, e na entrevista com Dani, que tá salva no meu IGTV, tem. Ela mandou É? um vídeo, tem, tá salvo. Ela mandou um vídeo, não sei o que. Foi bem legal. Até o dançarino, que eu saí da moleca, porque porque saí no palco com ele lá e me convidaram para sair porque eu bati nele. No dia da live, ele entrou na live, mandou vídeo, a gente se disse, foi bem legal, porque todo mundo saiu intrigado na época. Aí todo Sim. mundo se desculpou, tá Ah, bem legal. que importa é isso. Perdão. Era um Big Brother na época, a banda. Um Big Brother sem um prêmio de 1 milhão. E é horrível quando é assim. Era. O Na- dançarino foi jogou tinta na minha roupa. Eu disse, vem cá. Pois agora você vai aprender a nunca mais jogar tinta na roupa de ninguém. Foi um cacete. Fui mesmo. Foi. Tomara Aí foi, aí o dono da banda foi e disse, rapaz, eu tô lhe convidando pra sair da banda. Eu fiz, eu aceito, chorando, eu aceito, foi ele que jogou. Hoje em dia a gente dá uma risada. ah, é. Ah, fãzão meu aqui, ó. O Júnior Nascimento. Rapaz, esse menino ele me acompanha desde Taradões do Forró. Ele é um fãzão meu, assim, louco mesmo. Ele é um amor. Beijo, Júnior. Muito legal. Muita gente. Minha irmã também tá na É. loja. Tá aqui. Aí depois, o pessoal todo rindo aqui. Porque eu tô falando da história da moleca, mas é verdade, gente. Aí na época eu peguei e fiquei. Na época era flogão que tinha. Aí o pessoal, a rede social que tinha, aí os fãs ficavam, Rick, por que você saiu da moleca? Eu falei, aquela moleca sem futuro, banda é moleca sem futuro, não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal ria era muito comigo, mas hoje em dia passou, É, todo mundo evoluiu. é só lembrar e rir mesmo da situação. Ah, mas o cacete comia. Vamos Acredito. voltar a falar na garota. Ó, vamos voltar a falar na garota. E aí você ficou na garota. Sim. Quanto tempo você ficou na garota, Vevé? Eu fiquei em janeiro de 2011 até janeiro de 2012. Nossa, por que você saiu? Pela mesma situação do aviões. O namorado. Na época eu estava com o mesmo. E também, Henrique, eu tinha vontade de voltar para a faculdade, né? A minha Hum. pretensão era terminar a minha faculdade. Então, juntou uma coisa com a outra, eu acabei saindo. Foi logo quando eu gravei o clipe da Empinadinha, o clipe oficial da Empinadinha. Sim. Todo mundo
minha cara aquela música por causa do clipe. E aí eu gravei, eu já tinha falado com Dona Bio, já tinha conversado com o Renato, porque tudo que eu conversava com o Renato, porque o Renato era muito amigo meu e foi ele que me levou pra banda, né? Então a gente se dava super bem até hoje, a gente se dá super bem. Quando a gente se vê em show, é aquela festa. E aí ele pediu, Verônica, não sai, não sei o que. Eu digo, não, acho que já é o momento, eu quero voltar pra faculdade. E assim, Henrique, é uma vida muito louca. Na época, a Garota Safada, a gente não tinha folga, assim, não tinha. Quando tinha, assim, uma coisa que mal acontecia, eu ia para onde? Para Fortaleza. Se eu quisesse vir para cá, eu tinha que ter um custo de passagem de avião, um custo para poder vir para Limoeiro, né? De Recife para Limoeiro. E as vezes que eu vinha, as poucas vezes que eu vinha, eu tinha umas amigas, tem umas amigas minhas aqui de Limoeiro que sempre me pegavam em Recife, no aeroporto, depois me deixavam em Recife. Mas era todo, aí eu passava um dia para no outro Vem dia. cá, deixa eu te perguntar. Teu namorado pedia pra tu voltar pra casa. Ele te bancava, porque tu ia ficar desempregada se tu voltasse. Ele ia te bancar. Olha, ele me ajudou, sim, a minha faculdade, me ajudou com os meus custos em Caruaru. Disso aí ele me ajudou, sabe? Eu não, também Ah, não ia. ainda bem, né? Porque volte e aí ficar se, né? Mas foi, de qualquer forma, foi um aprendizado. Hoje eu não faria isso, né? Sim. Porque assim, até então acho que é na maioria, né, das pessoas, eu acho que toda mulher tem que ter seu emprego, toda mulher Sim. tem que ter dinheiro, né? Eu acho que o homem, quando ele tá com a mulher, ele ajuda mais a partir do momento que ele não tem mais compromisso com ela. Ele não ajuda mais. Até então, quando eu terminei com ele, eu não tive mais ajuda nenhuma, né? Sim. Não tenho raiva dele, assim, eu não tenho mais nenhum contato com ele. Faz muitos anos isso, né? Hoje eu tô com outra pessoa, Sim, sim, sim. tem meu namorado hoje e tudo. Tô só relatando a situação, né? Mas Sim, sim. foi uma situação que eu passei no tempo que se fosse hoje eu não permitiria, né? Porque quando eu terminei com ele, eu fiquei realmente numa situação bem difícil, né? Para Sim. pagar a faculdade, para poder pagar meus cursos em Caruaru. Então, assim, mas graças a Deus, Deus fez um jeito que acabou dando certo. Eu concluí minha faculdade, inclusive abri loja em Caruaru, né? Sim. E deu tudo certo lá para mim. Era loja de quê? De roupa? Roupa fitness. Roupa Vamos fitness. lá, vamos para a pergunta da caneta. Vevé, você estava no balé onde existia as mulheres, um elenco de dançarinas bonitas, gostosas no termo popular de falar. Você recebia cantada de empresário, de alguma coisa assim? Já chegou alguma vez chegar para você? Para algumas meninas, algumas já chegaram a mim a relatar que não, que sim, outras que não. Para você chegou alguma vez alguma cantada assim ou até mesmo, vou chegar mais profundo, de dizer, quererem te pagar para ficar contigo? Ensaio rodada, assim. Na garota era mais difícil, Rick, porque assim, a gente não tinha acesso. Se a gente fosse, chegava no lugar do show, a gente só descia do ônibus com segurança, direto para o camarim. Sim. Terminava o show, a gente só voltava para o ônibus com as seguranças, direto para o ônibus. Do ônibus, ou a gente seguia a viagem, que na maioria das vezes a gente seguia a viagem, ou a gente ia para o hotel. A gente não tinha acesso a ninguém, eles não permitiam. E, inclusive, até uma vez a gente foi fazer um show lá na Bahia e teve até Jorge Mateus depois da gente. E, assim, eu sempre fui muito fã de Jorge Mateus. Tinha vontade de tirar foto com eles, mas depois da gente foi o show deles e a gente pediu por tudo ao produtor, gente, deixa pelo menos 10 minutinhos pra gente assistir o show deles, 10 minutinhos só pra ver o show. Eu e as meninas, né? Pronto, não. Direto para o ônibus, direto para o ônibus. Eu fugi com a amiga minha, Flavinha, que ela mora no Rio Grande do Norte, dançou comigo, que dançou na Calypso também. Aí a Flavinha disse, vamos lá no camarim de Jorge Mateus, que era do lado do nosso. Quando a última banda que você dançou foi a Garota. Sim, Aí você casou. foi. Casei, eu saí da garota em 2012. Hum, Mas eu casei em 2015. hum. Então teve um tempo E aí. teve, o seu filho é do seu ex-marido, que era seu namorado da época, né? Que te tirava das bandas. Não, não. Da Ah, não época, era ele que te tirava. não, não. Meu Ah, tá. ex-marido já é outra pessoa. Ah, Teve tá. Ah,
ele é carioca, mas morava em Caruaru, mas fazia pouco tempo que ele estava até em Caruaru. Foi quando a gente se conheceu. E depois a gente casou, Entendi. filho e tudo mais. Entendi. Vamos lá. O pessoal sempre pergunta, sem falar nomes. Para depois não dizer, porque sei o que, falou de fulano falando. A ex-mulher, a mulher de Safadão na época, né, que agora é ex. Eu sabia que ia entrar nesse assunto. Eu tinha certeza. Como era a relação dela com vocês, do balé? Ela se envolvia, ela não dava opinião, ela... Rick, toda vez que eu entro em detalhes dela, eu já fui muito esculhambada pelos fãs dela. Eu tenho É, até porque ele... Dani também falou um bocado de coisa, a galera entrou pesado. uma vez, assim, quando aconteceu aquela situação dela com o Wesley, que descobriram, né? Que a gente já sabia da situação da traição, tudo, a gente já sabia que era do meio da banda. Mas quando o Brasil descobriu, quando ela deu aquela entrevista à Fontenelle, né? Aí foi aquela confusão todinha. Inclusive, o Renato começou a postar um monte de coisa. Aí eu fui e mandei um direct, né? Aí, falando dela, eu disse, mas ninguém sabe da realidade dela, né? Que era assim, 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 que fazia isso, que tratava mal a gente, tal, tal, tal. Aí o Renato é tão danado que ele printou a minha conversa e postou nos stories. Danou-se, não Bem, sabia não. e amiga, posso postar uma coisa? Foi. Meu filho, você não tem noção. Eu falei com ele no direct, né? Super revoltada, porque a gente que sabia da história não era bem daquele jeito, né? E eu sempre gostei muito do Safadão, porque o Safadão pensa numa pessoa de Ó, o pé no pessoal tá chão. dizendo aqui, o pessoal tá dizendo aqui, acho que é o pessoal que conhece a história, tá dizendo que é melhor não falar. Mas enfim, eu vou só falar por cima, né? E Tá. aí, quando o Renato postou esses stories no Instagram dele, no outro dia de manhã, quando eu me acordei, meu filho, você não tem noção, não, do que o meu Instagram tava, não. Eu tive que ocultar, tive que deixar meu Instagram fechado, tive que ocultar comentários em foto. Foi uma coisa terrível, eu fiquei extremamente nervosa, aperreada. Inclusive, também, Renato postou de outras amigas minhas que dançam na banda, que elas também tinham falado a respeito da situação que já tinha passado na banda. Sim. E ele postou também, as meninas entraram em contato comigo. Disse, Verônica, tu não tem noção, não. Olha, eu passei por isso, por isso. O pessoal veio no meu Instagram, não sei o que, foi aquele bombardeio. Aí, assim, eu evito muito, porque eu já fui vítima daquele pessoal que é fanático, né? Que Sim. isso não é fã, isso já é coisa de louco, gente de loucura, É. né? Eu respeito ela, não tenho nada contra ela, tenho uma mágoa. Eu tenho uma mágoa, porque ela me tratou de uma forma que eu não merecia. Não só a mim, mas todas as dançarinas do tempo, certo? Eu tenho uma certa mágoa. Ela não falava com a gente, ela não tinha contato nenhum com a gente. Nenhum, nenhum, nenhum. Pelo contrário. Então eu tenho essa mágoa porque eu nunca fiz mal a ela. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sabe, Rick? Eu gosto de chegar nos cantos, eu gosto de me dar bem com todo mundo, gosto de conhecer as pessoas, gosto de dar a oportunidade para que as pessoas me conheçam também. Eu não sou de confusão. As pessoas, já cansei das pessoas fazerem coisas comigo e eu chorar, ficar chorando e não brigar, e não revidar, e não perguntar, e não ir atrás. Eu sempre fui muito de chorar, de ficar no meu canto. A minha família, minha irmã que ela tá assistindo, ela sabe bem o que eu passei, né? Em meio de banda, essas coisas. Não falo Uhum. da Milene, mas em relação a tudo. E, Uhum. e eu fiquei chateada porque ela não me tratava da forma que eu merecia ser tratada na banda. Entendeu? Que eu não merecia aquilo ali. Então, toda vez que ela ia para os shows, eu não ficava legal, nem eu, nem as meninas. Inclusive, até o Safadão Wesley, que eu tenho o maior respeito e admiração. Gosto muito dele. Eu sei que ele gosta muito de mim, porque toda vez que eu chego nos shows, eles, quando me vê, a primeira coisa, Verônica, eu sei que sempre falando meu nome no microfone. Tenho o maior respeito, gosto demais dele. E até ele, quando ela ia para os shows, ele era uma pessoa. Quando ela não ia, ele era exatamente o que ele é hoje. Mas o que era que ela fazia, mais ou menos? Você possa dar um exemplo, lembrar. Ela é como se ela tivesse um rei na barriga. Ela meio que travava ele, sabe? Era. Ô, Rick, eu não sei de fato, porque eu não vivia convivendo com os dois, né? Eu não sei o que acontecia ali Sim. entre os dois. Eu só sei que ela chegava nos shows e fazia aquele climão e ninguém gostava. Nem Não, eu tô perguntando diretamente para você no balé, que você disse, eu não merecia ser tratada daquele jeito. O que era? ela. Eu não sei se eu devo falar.
Mas Se você não achar melhor, não fala. eu vou amenizar. Tá, Ela meio que destratava. entendi. Ela não falava com ninguém. Ela meio que olhava, ela não olhava. A gente passava por ela, às vezes, para trocar de roupa, ela baixava a cabeça. Ela nunca me deu um bom dia, uma boa noite. E eu nunca fiz Entendi. nada com ela. Mas eu respeito ela, eu não tenho raiva dela, Sim, entendeu? sim. Quero que ela seja feliz. Assim, eu não desejo mal a ninguém. Nem as pessoas Uhum. que me fizeram mal, eu desejo mal, sabe? Sim, sim. De Deus, né? Continuei fazendo meu trabalho, que eu estava ali para fazer o meu trabalho, independente se ela não falasse comigo ou não, eu estava ali. Mas a situação era chata quando ela estava nos shows. Era aquela situação chata, porque ela não era aquela pessoa de dizer, bom, de ir no camarim, de falar com a gente, de dar uma boa noite, né? Diferente de Tiane, que eu não peguei. É assim que eu saí da banda, logo depois o Wesley se envolveu com Tiane. E Nájila ainda estava na banda, como outras meninas do balé também estavam na banda. E as meninas Hum. diziam que a Tiane ia no camarim, pegava a maquiagem das meninas, se maquiava com a maquiagem das meninas, sempre tratavam as meninas bem, falava com todas as meninas. Então era aquele clima totalmente É porque assim, o que eu entendo sobre isso, às vezes, ninguém sabe o que está acontecendo em casa com o casal. Querendo ou não, é um ambiente onde já passou. E sim, tem meninas que se envolvem com os cantores. sim. A gente sabe disso. Inclusive, tem até na outra banda também, teve histórias assim que aconteceu com as dançarinas lá no, né, na concorrente. Então, é porque não é nem questão, não estou defendendo Diana, nem estou defendendo ninguém. Diana não, é a menina lá. Mas é porque às vezes é insegurança. Que vê tanta mulher bonita, sabe o que que pode acontecer e acaba descontando em quem menos merece a culpa. Pode Em ser quem também, menos mas tem culpa. eu olhava assim por um lado, ela já foi no meio da gente. Ela já foi dançarina, né? Do Aviões, da Garota. Ela é uma mulher muito assim, bonita. Ela é uma mulher bonita, a mulher onde Uhum. chega, ela chama atenção, ela tem a beleza dela. Então, assim, Sim, eu sei que talvez ela hoje possa ter a maturidade, né? Ter sim, mudado. Eu não tenho contato com ela, nunca tive, né? Mas, sim, assim, no tempo foi bem difícil, né? Foi bem difícil, assim, para sim. mim, porque eu não me sentia bem, eu me sentia uma qualquer. A forma que Uhum. ela tentava passar, assim, é que eu me sentisse uma qualquer. Porque, tipo, poxa, eu nunca fiz nada com essa mulher passa por ela, baixa a cabeça, ela não fala, não dá uma boa noite. Pelo contrário, distrata, assim. Mas, enfim, né? O que passou, não desejo mal. Tenho aquela minha mágoa, mas não tenho raiva, não sou de guardar rancor, não sou rancorosa. E quero que ela seja Sim, muito, eu desejo para ela, que ela seja muito feliz, no fundo do meu coração. sim. Então vamos lá, mudando de assunto. Estou falando aqui da Milene, eu sabia que tá polêmica, deixa eu só esclarecer. Gente, estou falando que eu passei no tempo, tá? Não tenho nada contra ela, não tenho raiva, nada. Eu tenho aquela mágoa porque ela meio que não me deu a oportunidade de me conhecer e tudo mais. Mas eu não tenho, pelo contrário, eu quero que ela seja feliz. Muito feliz. É o mal que eu desejo a ela. É porque, como eu disse, só ela sabe o que ela viveu também na relação. Para ela Sim, ser tão, exato. na verdade, É, estar tão na defensiva na época. sim, Né? A gente só sabe quando vive na pele. poderia ser. Ó, vamos lá. Perguntaram como era a sua relação com o Dani. Deve ser Dani Stephanie. A minha relação com o Dani era ótima, gente. Era muito boa. Eu morei com o Dani, né? Quando eu cheguei na Garota Safada, a Dani já tinha alugado uma casa num condomínio lá em Fortaleza. E aí ela me chamou, disse, Verônica, já que você não tem onde ficar, porque de princípio eu ia ficar na sede. Mas era uma situação que, tipo, morava as tias de Wesley, a família. Então, para mim, seria mais interessante eu ficar no meu cantinho, né? Ficar mais confortável. E aí ela me convidou, você quer vir morar comigo? A gente divide as despesas, tudinho. Aí, de cara, eu aceitei, morei com ela por uns meses. Só saí de lá porque ela foi para Aviões, né? E eu tava na Garota e eu tinha um custo muito grande de táxi, na época não tinha Uber ainda. A casa que a gente Uhum. morava não era tão próximo da sede. Então, toda vez que a banda chegava em Fortaleza, parava na sede, e cada um tomava seus destinos. E a mesma coisa quando ia viajar. Então, como eu vivia muito tempo viajando e mal ficava em casa, então eu estava pagando aluguel, tendo despesa de uma coisa que eu não usufruía. Aí eu deixei de Sim. morar na sede, mas eu me dou super bem com a Dani. Dani é uma comédia. Ela é uma É, resenha. sim. Doida, doida, doida. Como foi dançar em sua cidade na época do Garota? Nossa, isso aí é emocionante. Foi.
Rick, você tem noção, não só na minha cidade, mas toda vez que vinha para Pernambuco, quando pegava a agenda de show que tinha Pernambuco, que tinha alguma cidade de Pernambuco, eu ficava tão feliz. Porque parecia que eu estava em casa, parecia que eu vinha para casa, sabe? Que eu ia comer meu cuscuz, que eu ia comer minha macaxeira, que eu ia comer inhame, que eu ia comer banana comprida. Que lá em Sim. Fortaleza, é, é aquela região ali, é São Luís, é feijão e arroz de manhã, de meio-dia, de noite, minha gente, ninguém aguentava, não. Eu, particularmente, não aguentava. Eu era acostumada a comer tapioca de manhã, cuscuz de noite, macaxeira e como até hoje. E Você aí, sabe quando para que Pernambuco, quando vinha você para sabe Pernambuco, que quando eu fui da caviar com rapadura, na minha formação era eu, Maristela, Nina, os de nome, né? Os outros não continuou na história, não. Os de nome, olha eu me achando, os de nome. Tem um nome sim, depois a galera vai dizer Rick se acha, mas eu tenho um nome sim. Mas era eu, Maristela, Salles, Nina. A gente morava num motel que Zequinha, dono da banda, ele tinha uma rede de motéis. A gente morava num motel em frente à casa dele. E a gente, um dia desse eu tava lembrando isso com Maristela Salles. A gente só comia arroz, feijão e galinha assada. Era quando tava na sede, né? Arroz, feijão e galinha assada. Arroz, feijão e galinha assada. Arroz, feijão e galinha assada. Aí quando a gente viaja, a gente não queria nada de feijão, nem de arroz, viajava, nem de frango assado. não, tem que aguentar, não. Quando eu vinha para Pernambuco, porque lá em Fortaleza tem um tal de caldinho e um tal de pratinho. Rick, o povo de lá gosta demais, mas eu não. Esse caldinho lá é completamente diferente do caldinho daqui. Não conseguia, não gostava. Um tal de pratinho. É bem engraçado. Assim, é então, interessante, porque no Nordeste, mas você vê que é uma cultura diferente. A forma que eles falam é diferente aqui de Pernambuco. Eles ficavam mangando do meu vice lá. Era essa resenha, né? Então, quando eu vinha para Pernambuco, eu ficava muito feliz, porque, quer queira que não, estava no meu estado, que eu amo de paixão meu estado, e eu ia comer as comidas que eu gosto de comer. E sempre, quando tinha show por aqui, na região, eu sempre encontrava com gente de Caruaru, o pessoal que eram meus amigos, que sempre vão, que são pessoas que vivem de eventos. Então, quando eu vi eles lá embaixo do palco, ou até mesmo em cima do palco, que eles tinham, como eles viviam em eventos, que eu conheço muita gente que trabalha com eventos, quando eu vi em cima do palco aquela festa, eu me sentia como se estivesse com a minha família em casa. Era muito bom. E quando eu vi tocar em Limoeiro, Ave Maria, até o prefeito foi me chamou na frente do palco, me tirou lá de trás do palco, me chamou. Ah, garoto daqui de Limoeiro, não sei o quê. Era uma resenha, era muito bom. Que massa. Ah, pessoa famosa na cidade quando chegava aqui, sabe? Era muito bom, era muito engraçado. Tem mais aqui. Quanto era seu salário na Garota e no Aviões? Rick, no Aviões eu não lembro, era pro show. Eu não lembro se era 100 na época, pro show. Não vou te dar certeza, mas era mais ou menos isso. Na garota, eu, eu cheguei ganhando um valor, a dona Bill aumentou para 4.000 depois. Aí era 4.000 por mês, na época, Uhum. né? Na época era até um dinheiro bom. O Hoje pessoal tá não, mas mandando eu chamar. O pessoal tá falando para eu chamar a Vanessa. Quem é Vanessa, gente? Manda o direct dela. Vanessa Carvalho. Ah, tá. Manda o direct dela para mim. Vanessa Carvalho foi aqui que botou o negócio no Twitter. Na época foi quando o Safadão brigou com as meninas porque não subiram no palco. Foi essa história? É essa, Vanessa. Vamos lá!